Olá, senhores alunos, senhoras alunas, dando continuidade à nossa aula sobre separação dos poderes. Vimos na aula anterior a organização do poder legislativo no contexto da nossa Constituição de 88 e, em especial, a organização do poder legislativo da União, do governo central. E agora, nessa outra aula, nesse outro vídeo, nós trataremos do poder legislativo das entidades federativas menores, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É um pouco mais simplificado do que a gente viu na aula passada. Em tese, eu tinha até programado fazer num vídeo só, mas acabei me estendendo demais no vídeo que explicava o poder legislativo da União. E então agora nós vamos tratar de identificar como que se organizam os poderes legislativos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos lá para a nossa apresentação, para a nossa lousa, de ladinho para facilitar que todos vejam a mim e a apresentação. E então hoje nós vamos, como eu disse, falar dos demais poderes legislativos. Tá? Só fazer uma observação que nós estamos falando apenas de organização. Eu não vou falar de competência, porque isso nós já tratamos quando falamos sobre federação e distribuição de competência, distribuição do poder político no âmbito federativo. Então aqui o que a gente vai tratar é apenas a organização desses poderes, como é que eles estão estruturados. O poder legislativo dos estados, no contexto da Federação Brasileira, ele tem uma peculiaridade bastante interessante, porque, diferentemente do que ocorre com as federações por excelência, em que a Constituição da União garante um poder constituinte derivado aos entes federativos menores para que eles possam elaborar as suas próprias constituições e, consequentemente, definir como se estruturam os seus poderes e desenhar da maneira que eles são mais convenientes as estruturas de poder propriamente dita. A nossa Constituição, embora federativa, ela tem uma peculiaridade interessante, porque o próprio texto constitucional federal tratou de organizar os poderes, de organizar de uma maneira quase que minuciosa o funcionamento do poder político no espectro das unidades federativas menores. Então, nós vamos ver aqui, diferente do que acontece em outras federações, podemos citar a Federação Americana, que é clássica por excelência, e a Federação, podemos falar também da Argentina, que está aqui mais próximas de nós, em que o poder constituinte derivado é muito mais abrangente do que o poder constituinte derivado no contexto brasileiro, uma vez que o Constituinte Federal já tratou de delimitar, de amarrar, de engessar a possibilidade dos Estados-membros em definirem a configuração das suas estruturas de poder. E uma característica do Legislativo dos Estados, que, diferentemente do que acontece com a União, a Constituição Federal determinou que estes poderes se organizem de maneira unicameral. E faz sentido, porque se no contexto da União a existência de uma segunda casa de revisão, no caso o Senado, se justifica pela representação, por um instrumento de calibração entre as entidades federativas, das menos populosas para as mais populosas, no caso dos estados, não haveria sentido uma segunda casa, na medida em que não se teria, neste âmbito, a necessidade de se representar entes federativos menores. Seria uma coisa estranha termos aí um Senado municipal, um Senado estadual com representação dos municípios. Os estados têm muitos municípios, seria muito difícil de organizar uma estrutura bicameral. Então, nos estados, até porque, como vimos lá quando tratamos da federação, percebemos que o legislativo do Estado é bastante limitado. As competências materiais do poder legislativo do Estado é bastante restrita quando comparada com a competência material do poder legislativo da União.
E o nome, a própria Constituição tratou até de nomear como que esses poderes seriam identificados. Então, nos estados, o poder legislativo se constitui pelas assembleias legislativas. Bom, como eu disse, é a Constituição Federal que trata de organizar todos os poderes do Estado e, no caso das assembleias legislativas, nós temos lá o artigo 27 da Constituição. E ele diz que o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, veja lá, ele estabelece uma fórmula, porque se ele colocasse que seria o triplo da representação, imagina São Paulo, que tem 70 deputados, né? Nós teríamos 210 deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo, que entendeu o Constituinte que seria um número demasiadamente alto. Então, primeiro, eleições de 4 em 4 anos, coincidentes com as eleições federais e com a renovação total dos membros da Assembleia Legislativa. Então, de 4 em 4 anos, temos eleições para os deputados estaduais, coincidente com as eleições dos deputados federais, presidente, governador, e a renovação se dá por completo, porque o mandato coincide ao período das eleições. Então, de 4 em 4 anos, nós votamos e renovamos 100% da Assembleia Legislativa dos estados. Para a gente poder entender um pouquinho melhor esse cálculo, essa fórmula que a Constituição estabelece, né? Eu peguei aqui o exemplo de São Paulo, tá? Nos está mais próximo. Então, por exemplo, São Paulo tem o limite máximo de deputados federais pelo parágrafo do artigo 45. Então, ele elege 70 deputados a cada legislatura. E elege 94 deputados estaduais. Por quê? Porque se eu multiplicar 70 por 3, né, eu vou ter um número de 210. Com a aplicação do limite, eu tenho 36, certo? E o que exceder a 12, eu somo aos 36. Então, eu tenho até 36, eu posso ter o triplo, né, de deputados, certo? Mas, depois, ou melhor, vamos explicar assim, até 12 deputados eu aplico o triplo. Então, se eu tenho 12 deputados, eu posso ter 36 deputados federais. Eu tenho 12 deputados federais, eu posso ter 36 deputados estaduais. Mas se eu tenho 13 deputados federais, eu vou ter 36 deputados estaduais e mais um que excedeu os 12. Dos 13, mais um. Então, eu teria 36, teria 37 deputados estaduais, certo? Então, se eu tivesse 14 deputados federais, eu teria 38 deputados estaduais. No caso de São Paulo, que tem 70, né? 70 menos 12 mais 36 vai dar os 94 deputados que nós temos hoje em exercício na Assembleia Legislativa de São Paulo. O parágrafo único do artigo 27, né, estabelece que será de 4 anos o mandato, como já falamos, aplicando-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação às Forças Armadas. Então, a gente vai ver mais adiante das prerrogativas dos parlamentares em nível federal que vão se aplicar da mesma maneira aos parlamentares estaduais. Há aqui uma questão interessante de que o parágrafo 1º do 27 tratou de definir expressamente que o sistema eleitoral será o mesmo sistema eleitoral aplicada, né, na Constituição. A Constituição tem 2 sistemas eleitorais para legislativo. Tem o do Senado e tem o da Câmara. Entendeu-se que aqui o que o Constituinte estava querendo dizer é se remeter ao sistema da Câmara, ao sistema proporcional, porque, de fato, a Assembleia representa o povo do Estado e, portanto, por simetria, teríamos lá o sistema proporcional e, de acordo com a legislação vigente, proporcional por lista aberta. Ok? Bom, Distrito Federal. Quanto ao Distrito Federal, o artigo 32 da Constituição
tratou de dizer que aplica-se aos deputados distritais, então não são deputados estaduais, são deputados distritais, e a Câmara Legislativa, que é o colégio dos deputados distritais, o que se assemelha à Assembleia Legislativa, mas como o Distrito Federal tem aquela natureza híbrida entre Estado e município, o Constituinte entendeu melhor dar uma nomenclatura ao seu órgão legislativo diverso da nomenclatura que deu aos estados da federação. Então, no âmbito do Distrito Federal, em lugar da Assembleia Legislativa, nós temos uma Câmara Legislativa. No entanto, aplica-se à Câmara Legislativa o disposto no artigo 27, que é o que nós acabamos de ler e que regula a organização da Assembleia Legislativa dos Estados. Então, de fato, o Distrito Federal vai ter uma Assembleia Legislativa cuja nomenclatura será de Câmara Legislativa, com a diferença, como sabemos, que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, na medida em que o Distrito Federal não pode, por força da Constituição, ser distribuído em municípios, a Câmara Legislativa vai acumular as competências materiais tanto das Assembleias Legislativas dos Estados quanto das câmaras de vereadores. Então, ele vai somar essas duas competências materiais. Já no âmbito dos municípios, também tem-se compreendido que o sistema é unicameral, que eleições proporcionais seriam também por lista aberta de 4 em 4 anos, não coincidente com as eleições nacionais, isso está na Constituição, mandatos de 4 anos com renovação total a cada legislatura municipal. Então, assim como acontece na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e na Câmara Legislativa, nas câmaras municipais, há uma renovação de 4 em 4 anos de 100% dos membros da casa. A diferença é que essa eleição ocorre não coincidente com as eleições estaduais e as eleições federais. Acontece de 4 em 4 anos, alternado com as eleições estaduais e as eleições nacionais. Temos até uma discussão agora recente, em razão da pandemia, que poderia ter um adiamento dessas eleições. Alguns políticos, alguns deputados, senadores têm proposto a ideia de se unificar as eleições, de não se ter eleições a cada 2 anos, mas de se ter eleições de 4 em 4, em que o povo vá às urnas uma vez só e escolha todos os seus representantes, tanto em nível federal, quanto estadual, quanto nacional. É bastante polêmico esse tema, mas é um ponto que se coloca. Por hora, a Constituição define que as eleições na Câmara Municipal dar-se-á em período diverso das eleições do Legislativo Federal e do Legislativo Estadual. Então, vamos lá fazer a leitura do artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, então a Constituição do município, podemos dizer que é a lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará atendimento aos princípios estabelecidos nessa Constituição, a Constituição dos respectivos estados e os seguintes preceitos. E aí elenca diversos preceitos. Então, veja, o dispositivo da Constituição, quando trata da organização dos poderes do município, ele não é tão expresso quanto é com relação aos estados de determinar a observância da mesma estrutura aplicada ao legislativo, no caso que estamos analisando, federal. Ele só diz que vai observar os princípios estabelecidos nessa Constituição. No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consagrou o que se chama, talvez tecnicamente inapropriado, mas que se chama de princípio da simetria, ou seja, valor da simetria, de que nos entes federativos menores deve se aplicar o mesmo regime, os mesmos procedimentos de organização determinada para os entes maiores quando a Constituição for omissa com relação à organização desses poderes. Então, por isso, interpreta-se que em nível municipal, as leis orgânicas dos municípios
não podem adotar um sistema diverso de eleição dos seus representantes daquele que é observado para a Câmara Federal e para as Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa, ou seja, o sistema proporcional por lista aberta. E uma curiosidade que até o ano de 2009, os municípios tinham plena autonomia para definir o tamanho das suas câmaras municipais. Então tínhamos municípios com um número muito reduzido de habitantes que decidia politicamente na promulgação da sua lei orgânica em ter uma Câmara Legislativa, uma Câmara de Vereadores bastante grande, com um grande número de vereadores, o que se tornava, de certa maneira, bastante custoso a esses municípios. Em 2009, houve a emenda constitucional de número 58, que alterou o artigo 29 da Constituição e que introduziu uma espécie de tabela, né? Lá o inciso 5º diz que para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de... E aí as suas alíneas, aqui eu simplifiquei colocando já numa tabela, mas no texto constitucional vem em diversas alíneas, né? Em que vai escalonando o número de habitantes e o número máximo de vereadores que cada município pode adotar na sua lei orgânica. Então começa lá, até 15 mil habitantes pode ter 9 vereadores, depois 30 mil, 11 vereadores, 50 mil, 13 vereadores. Se a gente for mais adiante, a gente vê que essa planilha não observa, né, essa distribuição, ela não observa uma razão matemática muito clara, né? Tanto que a gente vê lá que de 1.500.000 para 1.800.000 eu acresço 2 vereadores. Mas depois de 1.800.000 para 2.400.000 também 2, né? E, ou seja, as faixas elas não são padronizadas. Eu sinceramente não sei qual foi o critério que o Constituinte Reformador adotou para estabelecer esses valores. Então, o importante é que hoje nós temos essa limitação, né? Então, os municípios que aplicaram o regime ao estabelecer as suas leis orgânicas, deve observar esse limite máximo. O Supremo Tribunal Federal também já entendeu que esse limite é um limite máximo, não necessariamente os municípios devem ter a Câmara dos Vereadores na dimensão máxima permitida pela Constituição. Então é possível que um município com, por exemplo, vamos pegar aqui a faixa de 50 mil habitantes, decida manter uma Câmara de Vereadores com apenas 9 vereadores e não estabeleça 13 vagas como a Constituição lhe permite. Há uma curiosidade também com relação à emenda constitucional de número 58, em que houve uma ação direta de inconstitucionalidade, 4.307, em que se discutiu se ela se aplicava à legislatura em curso ou não, né? Ou se ela só se projetava para as eleições, se ela era uma norma eleitoral ou se ela era uma norma de direito político. O STF entendeu que ela é uma norma de direito político e que, portanto, não poderia se aplicar às legislaturas em curso, mas apenas às legislaturas futuras constituídas após a promulgação da emenda constitucional de número 58. Bom, com isso nós completamos a verificação, né, nessa aula bastante curta, porque era o objetivo só de efetivamente completar a aula passada, que passou de 1 hora e eu achei que ficaria maçante tratarmos nessa aula também. E nos próximos vídeos a gente vai falar da estrutura interna do Poder Legislativo, né, da organização interna do Poder Legislativo. Obviamente que nós não vamos poder falar de todos os órgãos do Legislativo Nacional, de todas as Assembleias Legislativas, de todas as câmaras de vereadores, mas a gente vai ter como parâmetro o regimento interno da Câmara dos Deputados Federais, que, de certa maneira, funciona como paradigma para as demais organizações legislativas. Tá?
e também, né, do funcionamento, como é que é a dinâmica, não só a organização interna, mas como que é a dinâmica dos trabalhos no âmbito do Poder Legislativo. E, por excelência, a função típica, a função nominal, como que se realiza o processo legislativo no âmbito dos órgãos parlamentares brasileiros. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado e em breve eu estarei postando e disponibilizando para vocês os próximos vídeos com o conteúdo do nosso curso. Muito obrigado e até mais.